Muito bem, boa noite. Eu saúdo todos com a graça e a paz do nosso eterno e poderoso Deus. Estamos aqui para mais uma aula do nosso discipulado. Essa aula tão importante que nós temos para aprender um pouco mais sobre a vida cristã, para aprendermos um pouco mais como crescer na fé, no conhecimento do Senhor e para que possamos realmente crescer cada vez mais. O tema do nosso estudo que nós estamos tendo, já tivemos várias aulas, tivemos 6 aulas, essa é a 7ª aula, diz Começando a Vida Cristã. Esse é o tema principal, baseado no nosso material. Espero que você tenha aí a sua revista, né? Estou aqui com a minha, que você possa pegar a revista, porque nós estaremos trabalhando alguns assuntos importantes nessa revista, tá? Então, esse tema fala Começando a Vida Cristã, e a lição que nós estaremos estudando hoje é a lição número 7. Como vencer as tentações, tá? É uma pergunta fundamental, importante, que realmente você faz, e eu também, com certeza, né, nós perguntamos, né, para nós mesmos, com certeza alguém deve ter perguntado para você, ou você mesmo já fez essa pergunta para Deus: Senhor, como eu posso vencer as tentações, as lutas? O que é uma tentação, né? Quem é que tem capacidade de tentar o cristão? Então é uma pergunta muito importante que com certeza você deve estar aí perguntando. Antes de mais nada, vamos orar ao Senhor, vamos pedir a Deus a sua direção, a sua sabedoria para esse momento, para que possamos crescer mais e mais no conhecimento do nosso eterno Deus. Ó Pai, obrigado, Senhor, por esse momento, por esse dia, obrigado por essa aula, por essa oportunidade que nós temos. Obrigado por cada um dos alunos que tem assistido, que tem acompanhado essas transmissões, Pai. Que o Senhor dê sabedoria a cada um deles, que o Senhor dê força a cada um deles, para que eles possam permanecer firmes contigo, ó Deus. Não olhando para as dificuldades, as situações. Ajude eles, ó Pai, a vencer as lutas e as tentações que o mundo tem oferecido. Cuida, Pai, de cada um e dê graça a cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Muito bem. Então, essa pergunta ela é fundamental. Como posso, né, ou como eu consigo vencer as tentações? Né? E a Bíblia, com certeza, é o melhor manual para que possamos aprender, né, sobre isto. Né? Tem um versículo bíblico que eu queria gravar, queria que vocês tivessem aí memorizando, é um versículo fundamental, tá? Que fala o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Né? É um versículo fundamental que eu queria deixar para vocês aí, que fala, né, um conselho que a Bíblia nos dá. Jesus Cristo falando para os seus discípulos ali, Jesus que foi tentado, lá em Mateus capítulo 4, você pode depois estar ali lendo, né? Vou colocar na tela para vocês, tá? Número 4, né? Diz assim, nos ensina grandemente como nós podemos estar atentos às tentações. Jesus foi tentado por Satanás, ele foi batizado, e logo após ter sido batizado, ele foi levado para o deserto, e lá Satanás o tentou. Lá ele tentou de todas as maneiras para que Cristo pudesse desistir do seu caminhar, para que Cristo pecasse, para que assim, com certeza, ele não cumprisse o propósito pela qual Deus o chamou. Então, ou seja, o que significa vigiar e orar? São 2 verbos fundamentais que Jesus Cristo nos ensinou aí e nos deixou esse mandamento, né? Vigiar. O que seria então vigiar? Você deve ter visto, creio eu, você deve ter assistido no filme, ou deve ter visto, ou ido num quartel, não sei se você já foi, mas todo quartel tem alguns soldados que ficam ali de prontidão. Eles ficam com uma arma ali nas suas mãos, embanhadas, né, prontas para combater qualquer inimigo que venha ali querer dominar aquele quartel ou querer fazer algum mal para aquele quartel.
Ou talvez um guarda que está ali numa empresa, trabalha na portaria, cuida ali, zela, né, por aquela empresa, ele tem que ficar vigilante, olhando. Hoje nós temos vários recursos que ajudam nesse trabalho, né? Nós vemos aí, hoje você tem o recurso das câmeras, né? Toda empresa, né? A polícia mesmo tem várias câmeras que monitoram as ruas, né? Que ajudam no combate à criminalidade. Ou até mesmo na empresa, há uma central de segurança que tem ali as suas câmeras, que filmam qualquer movimento estranho. Qualquer movimento estranho, o vigilante vai lá tomar uma providência, ver o que está acontecendo, ou acionar um reforço, alguma coisa assim. Então, ou seja, há várias ferramentas para isso, né? Vários recursos. E nós também, a Bíblia nos chama para que possamos ser um soldado atento, um atalaia, aquele que está atento, né, preocupado, olhando sempre ao seu redor, em todas as circunstâncias, para vencer as dificuldades que o diabo tem lançado contra a nossa fé. E nós temos vários recursos. O recurso principal que nós temos é a palavra de Deus, né? A palavra de Deus. Ela é o nosso melhor recurso, né? E a oração. Olha só o que diz o texto aí. Vigiai, vou destacar de novo para vocês, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca, né? Ou seja, a nossa carne ela é limitada, ela é fraca, né? Como é que eu fortaleço essa minha natureza, né? Como é que eu posso fortalecer a minha carne? Orando, vigiando, lendo a palavra de Deus, se fortalecendo, se enchendo cada vez mais do Espírito Santo de Deus. Então, é um assunto fundamental, importante para que possamos sim, estar aprendendo, tá? Uma pergunta, será que consigo vencer as tentações? Boa pergunta, hein? Será que eu consigo vencer as tentações? Com certeza, nós temos a ajuda de Cristo, né, que foi um exemplo maior, né, daquele que realmente passou por duras provações, mas que venceu a Satanás. E ele, Jesus, se você ler o capítulo 4 de Mateus, você vai ver que ele usa a própria palavra de Deus para realmente estar combatendo aquilo que o diabo estava colocando para que pudesse assim estar o enganando e o levando à ruína, tá? Na sua revista você tem a introdução da lição. Espero que você leia lá, abra lá a sua revista. E lá diz o seguinte: tem algo importante que o autor colocou, diz o seguinte: no original grego, o que quer dizer isto? Né? A Bíblia foi escrita originalmente, né, em 3 idiomas. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico e aramaico, e o Novo Testamento foi escrito totalmente em grego. Tá? Então, no original, no texto original grego, né, o texto da qual os autores da Bíblia, né, escreveram, né, a palavra tentação, né, tem um significado de teste, provação, né, tentação para a prática do mal. Estou colocando para vocês aí, para vocês entenderem. Né? Então, qual o significado disso? Né? Tentação tem significado o quê? De teste, provação, tentação para a prática voltada para o mal. Você é tentado para que você possa fazer algo que desagrade a Deus. Esse é o objetivo do diabo com a tentação. Ele quer que você desobedeça a Deus. Que você se afaste mais ainda de Deus. Que você ame as coisas que esse mundo oferece, as coisas os prazeres que a carne oferece, esqueça-se de Deus. Então, tome muito cuidado com isso, tá? A tentação tem esse objetivo, tá? Que você possa vencer isto e dizer não a isto. Jesus foi tentado, assim como outros homens de Deus foi tentado, né? E tudo mais. Então, ou seja, uma coisa interessante é que a tentação em si, ela não é pecado. Na sua revista vai dizer o seguinte, né, na
Sua revista está dizendo o seguinte, o autor coloca aqui, abra lá na introdução, diz assim, a tentação em si não é pecado. Não quer dizer que você passou por uma tentação que você está pecando. Não, Jesus não pecou. O pecado é ceder à tentação. Jesus foi tentado, Mateus 4, do 1 ao 11, é o texto que eu falei para vocês, está no capítulo 4, e não pecou. Ele enfrentou a tentação citando as escrituras sagradas. Né? Então ele dizia, está escrito. O diabo falou assim, né? Tu te darei se prostrado me adorares. O que ele falou para o Satanás? Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele prestarás culto. Né? O diabo falou, peça para que essas pedras se transformem em pães. Atira-te lá embaixo, que Deus dará ordem aos anjos para que te socorram. Ele falou, não tentarás o Senhor teu Deus, assim está escrito. Então Jesus respondeu para o diabo usando a palavra de Deus, usando a Bíblia Sagrada. Ela é o melhor manual para respondermos às tentações. Se alguém tentar te levar para o erro, use a palavra de Deus. Fique com a palavra de Deus. Se comprometa com a palavra do Senhor, tá? Então, ou seja, quem é realmente aquele que é o autor da tentação? Quem é o autor da tentação? Está lá na sua revista, tem lá um campinho para você preencher, tá? No primeiro ponto, que diz, conheça o autor da tentação, tá? Então, ou seja, quem é o autor da tentação? O diabo. Lembra no Jardim do Éden, quando o diabo tentou Adão e Eva? Você vê a astúcia de Satanás. Ele se incorpora, ele se apossa de uma serpente, começa a falar com Eva, depois engana Eva, e Eva depois passa para Adão, e Adão também acaba cedendo. E ele falou algo interessante lá no livro de Gênesis, né? É isto que Deus falou? Ele questionou o que Deus disse. Vamos ver o que ele fala lá? Tá bom? Gênesis, lá no início do Antigo Testamento. Eu vou ler para vocês essa passagem. Tá? Só um momento. Assim, capítulo 3, versículo 1. Mas a serpente, Gênesis capítulo 3, versículo 1. Eu vou colocar para vocês aqui, para vocês aí. Gênesis 3, versículo 1, tá? Que fala, né? Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis toda a árvore do jardim? É assim que Deus disse? Colocou a palavra de Deus em xeque, né? Questionou o que Deus tinha falado. Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Olha só, primeiro ela fala: é isso que Deus falou? Olha, a Eva falou assim: olha, Deus falou para não tocar e não comer. De qualquer fruta eu posso comer aqui, menos esse. Ele diz, e o diabo falou: certamente não morrereis. Né? Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e como Deus sereis, conhecedores do bem e do mal. Então, ou seja, ele gerou no coração da Eva o desejo pelo pecado. E Eva cedeu, né, e pecou. Tá? Então, o diabo é autor da tentação, como nós vemos aí. Tá? Outro fator importante, né? Satanás ou diabo, né? O Satanás ou diabo é a mesma, corresponde ao mesmo ser, a mesma pessoa, tá? Sua profissão, qual é a profissão do diabo, tá? Primeiro, ele é tentador, né? Sua função, tentar as pessoas. Deixa eu destacar aqui para vocês poderem acompanhar mais de perto, tá? Então, sua profissão é
tentador. Sua função, tentar as pessoas. Sua vitória é quando as pessoas cedem à tentação. Então, olha só, ele trabalha grandemente para tentar as pessoas e levá-las ao erro. Segundo, a sua função é essa, né? Tentar, tentar, tentar. Ele anda como um leão ao nosso redor. Sua vitória é quando as pessoas cedem à tentação, tá? Quando as pessoas cedem à tentação. Interessante que ele coloca aqui. Sua derrota é quando as pessoas vencem a tentação. Ele é derrotado quando as pessoas dizem não à tentação. Quando as pessoas usam a palavra de Deus e se firmam na palavra do Senhor. Que interessante. Tá vendo? Que interessante, tá bom? 1 Tessalonicenses 3, versículo 5. Eu vou ler para vocês esse texto. 1 Tessalonicenses 3, versículo 5. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Então, Paulo alerta e Paulo fala para os Tessalonicenses, a preocupação que ele tinha com esse povo. Tá? Então, ou seja, nós temos que tomar muito cuidado com o diabo, porque ele luta para realmente nos levar à ruína. Então, se eu cedo, é uma vitória para o diabo, mas quando eu resisto, quando eu digo não para esse mundo, com certeza, nós vemos que o diabo, sim, está perdendo. Tá? Eu vou colocar um outro texto para vocês na tela, porque a Bíblia nos apresenta 3 inimigos básicos da nossa fé. Tá? Só um minutinho, só eu vou colocar para vocês aqui. Tiago 4, versículo 1. Só um instantinho. A Bíblia nos ensina, Tiago, falou isso, desses inimigos, Nós temos 3 inimigos que rondam a nossa fé. Tiago 4:1 diz: de onde procedem as guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam a vossa carne? Que militam a vossa carne? Então, ou seja, Tiago, nesse texto, ele vai falar desses inimigos, tá, que rondam a nossa fé. Tá? Ele fala da carne, que milita contra, os prazeres que militam contra a nossa carne, que nos levam e nos afastam de Deus. Ele vai falar também do mundo, que é um dos inimigos também. Eu vou colocar para vocês aí na tela o texto, tá? Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se o quê? Inimigo de Deus. Então, ou seja, quando ele fala aí, não está falando de mundo físico, as nações, o mundo que Deus criou, a natureza bonita que nós temos, que nós podemos desfrutar, que Deus assim nos deu, mas fala do mundo como, perdão, fala do mundo sistema corrompido, sistema sem Deus, onde coloca Deus de lado. Então, tome muito cuidado com isso, você, meu amado irmão, tome muito cuidado com isso, porque realmente nós vemos aí que esse inimigo, o mundo, a carne e o diabo, luta conosco. E Tiago fala do outro inimigo, tá? Que eu vou colocar para vocês também na tela, outro versículo importante desse texto. 4:7 diz:
Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Estão vendo os três inimigos? Que só no livro de Tiago nós vemos esses três inimigos. Quais são? De onde procedem as guerras e contendas que há no mundo, né? Dos prazeres. Né? Os homens lutam em prol do poder. Nós vamos viver um momento no Brasil difícil, vocês estão acompanhando, de pandemia, onde um governante acusa o outro, um fica brigando com o outro, porque todos querem poder, querem um prazer de poder governar. Tá? Então, de onde vem os prazeres que militam a nossa carne? Os prazeres, não da nossa carne. Né? Depois, Tiago fala que a amizade do mundo se constitui inimizade para com Deus. Então, nós temos que, sim, de tudo, procurar ser amigo de Deus, não amigo do mundo perdido. Há muitas pessoas que dizem não para Deus e sim para o mundo. Esquecem de Deus. Correm para Deus quando as coisas ficam difíceis. Nós temos que louvar a Deus em todo momento e tê-lo como o Senhor das nossas vidas. Tá? E depois ele fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus e resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Então, estão vendo? São inimigos que rondam a nossa fé. Tá? Que nós temos que tomar muito cuidado. Outro texto também que fala desses inimigos, eu vou falar para vocês, está lá no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1. Tá? Eu vou ler para vocês esse texto. Diz assim: vou colocar para vocês, tá? Vocês vão estar assim acompanhando. Só um minuto. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, Paulo falando aí da carne, né? Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados, né? Andando conforme o curso desse mundo. Paulo dá um exemplo interessante de curso desse mundo, como de um rio bravo, um rio de uma correnteza muito forte, que se você cair naquele rio, ele vai te levar embora. Você vai morrer afogado. Por mais que você saiba nadar, você vai se bater numa pedra, você vai cair numa vala e você vai acabar se afogando e morrendo. E aquela água vai te levar para um lugar bem distante. Esse é o mundo na qual as pessoas estão, né, se tornando amigas e procurando esses prazeres. O cristão foi chamado para fora desse mundo, né, para não estar realmente ligado a este mundo, mas negando este mundo. Tá? Então, ou seja, nós estamos mortos, separados de Deus. É isso que Paulo assim nos diz, né? Depois ele fala, né, no versículo 3 desse texto, eu vou colocar para vocês também aí, para vocês acompanharem. Eles também, e entre eles também nós todos andávamos no passado, antes de conhecer Jesus, você conheceu Jesus, está livre disso, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais, ou destinados à ira. Tá? Filhos da ira, ou quer dizer que nós temos como herança a ira. Todo filho tem uma herança. E a herança que nós teríamos por ser filhos da ira é o inferno eterno. Mas nós que aceitamos a Jesus como nosso Salvador, agora passamos a ser filhos de Deus. Não vivemos mais conforme a vontade da carne e dos pensamentos, né? E como nós lemos no versículo 2 do texto que nós, assim, que eu passei para vocês, né? Segundo o príncipe da potestade do ar. Então, Paulo, nesse texto, ele fala de carne, do príncipe da potestade do ar, que é Satanás, e fala também do mundo perdido sem Deus, tá? Então, tome muito cuidado, tá bom? O trabalho do diabo é este.
Nós vimos aí. Então, ou seja, Gálatas 5:24. Vou deixar aqui alguns versículos para vocês que são fundamentais. Deixa eu destacar aqui. E os que são de Cristo Jesus, de Jesus Cristo, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, se você está em Cristo, Cristo levou sobre si os nossos pecados, então nós estamos com ele crucificados. E vive não mais o Marcos, mas vive Jesus no meu coração, e eu não devo mais estar praticando as obras da carne. Né? Então eu consigo com Jesus vencer a obra da carne. Outro versículo importante, Romanos 12:2, um texto muito importante. E não vos conformeis com este século. Não ameis o mundo. Né? É isso que a Bíblia nos ensina. É muito importante, meu amado irmão, que você possa se preocupar com isso, tá? Para vencer o diabo, o que eu tenho que fazer? Tiago 4:7, que nós lemos já. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós, né? Então nós podemos fazer assim, tá bom? Terceiro ponto importante em nossa lição. Nós vimos 2 pontos importantes. Primeiro, conhecendo o autor da tentação, que é o diabo, que nós vimos. O ponto 2, conhecendo as fontes de tentação, conhecendo os 3 inimigos da nossa fé, que é o mundo, a carne e o diabo. E agora vamos ver o caminho para a vitória, né? Como é que eu posso, assim, vencer, né, essa batalha? Nós estamos numa batalha, você sabia disso? Nós vivemos hoje numa batalha, né? Numa guerra espiritual contra as hostes do mal. Você é um soldado de Cristo, saiba disso, tá bom? Entenda isso. Você, meu amado irmão, é um soldado de Cristo Jesus, tá? Não desanime. Então, qual o caminho para a vitória? Vamos ver, então, aí alguns passos importantes. Para vencer a carne, há 3 coisas importantes que você precisa saber sobre isso. É dolorosa, né? Ou seja, você vai ter que negar muitas coisas que você fazia. Pastor, mas eu gosto de fazer tal coisa, mas isso está fora dos padrões de Deus. Rejeite. É duro, né? Seguir a Cristo envolve renúncia. Tá? Que você possa, assim, estar vencendo. É impiedosa, tá? Saiba disto, né? A carne, ela age contra nós, né? E tudo mais. Nós temos que crucificar a nossa carne. É decisiva, é uma decisão que você deve fazer. Tá bom? Eu vou ler aqui o que o autor colocou na nossa lição para você entender um pouquinho mais sobre esses pontos que nós estamos assim falando, tá bom? O ponto 2 da nossa lição, tá? A recomendação do apóstolo é esta: não satisfaça os desejos da carne, crucifique a carne, faça morrer sua natureza terrena. Gálatas 5:16, tá? E Colossenses 3:5. A crucificação da carne descrita aqui não é uma coisa feita a nós, mas por nós. Há 3 coisas importantes que você precisa saber sobre isso: que é dolorosa, como eu falei, é impiedosa, né? E é realmente decisiva. Então, é você que tem que fazer. É você que deve realmente estar realmente fazendo isso, tá? Para vencer o diabo, temos o texto de Tiago 4:7. Resistivos ao diabo e ele fugirá de vós. Efésios 6:11-18. Eu vou ler esse texto para vocês. É um texto que fala muito no nosso coração. Efésios 6, do 11 ao 18. O apóstolo Paulo vai nos ensinar algumas coisas importantes, tá? Deixa eu colocar aqui no chat para vocês, que você possa depois ler com calma em sua casa, tá? Calma aí, você possa ler. Paulo vai falar das armaduras de Deus. Então diz assim o texto. Vou ler para vocês. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só, ciladas, preste atenção. Fortalecei-vos no Senhor.
Pastor, eu preciso disso? Precisa. É necessário? Sim. O crente que não lê a Bíblia, o crente que não ora, o crente que não está atento, vigilante, ele enfraquece. Ele estará sujeito a ser tragado, né, e levado ao erro por Satanás. Então, como é que eu posso resistir? Me fortalecendo e usando as armas que ele me dá. Tanto é que Paulo fala aqui, porque a nossa luta revestiu de toda a armadura de Deus para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Então o diabo ele arma as ciladas. Ele, nas coisas pequenas, que muitas vezes você acha, pastor, isso aqui é pequenininho, isso aqui não tem nada a ver não, não vai me fazer mal não. Não é nisso que o diabo vai te pegar e vai usar e vai jogar contra você, tá? Então, que você possa resistir, né? Resistir ao dia mal, né? E realmente se fortalecer, se revestir da armadura de Deus. No capítulo, versículo 13 em diante, fala para você se vestir com a verdade, né? Cingir com a verdade, vestir com a couraça da justiça, calçar os pés com o evangelho, né? Da paz, embraçando o escudo da fé, né? Usando, né, a nossa espada, que é a palavra de Deus. Então, ou seja, como é que eu vou resistir um inimigo desse tão poderoso? Né? Claro, não poderoso comparado com Deus, porque Deus é infinitamente mais do que tudo, nada se compara com o Senhor, mas ele realmente é alguém que tem poder e que luta para nos vencer, né? Que nós possamos vestir essas couraças, tá? E para vencer o mundo, o ponto 3, né? O que eu tenho que fazer? Dizer não a esse mundo, ao banquete que o mundo assim oferece. Tá? Eu vou destacar para vocês aqui esse versículo, 1 João 2,15. João diz o seguinte: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha que interessante, né? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Então, o mundo oferece coisas, meu amado irmão, minha amada irmã, que muitas vezes desagradam a Deus. São coisas que parecem ser bonitas, mas que levam à perdição, tá? Que nos leva à perdição. Eu vou contar para vocês uma história muito importante que está lá no livro de Daniel, tá? No livro de Daniel. Você possa depois abrir a sua Bíblia e ler esse texto, porque fala coisas importantes para nós de Daniel, de Sadraque, Mesaque e Abednego. Está no capítulo 1 de Daniel, tá? Daniel. Coloquei para vocês aí no chat, depois você pode anotar, tá? E estar aí lendo, tá? É uma história, não vou ler toda a história aqui, mas é a história que o rei Nabucodonosor, tá? Ele veio e levou para a Babilônia vários judeus num período triste da história de Israel, tá? Eles ficaram lá 70 anos como escravos, trabalhando para a Babilônia, longe de Israel. E o rei chegou no certa altura, ele falou o seguinte: olha, pegue alguns jovens do povo de Israel, nobres, jovens de linhagem reais, tragam eles aqui e ofereçam para eles a melhor comida, para que eles possam ser sábios e me servir. Foi lá buscar alguns jovens, entre eles estava Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. E ofereceu para eles o melhor banquete. Imagina você comer do banquete do rei. Que maravilha, né? Só que aquele banquete do rei havia alimentos sacrificados a ídolos. Havia alimentos e animais que os judeus não comiam, porque os judeus seguiam algumas leis do Antigo Testamento que diziam que não poderia, lá em Levíticos tem uma lei que não podia comer carne de porco, carne de coruja, carne de jacaré, algumas carnes não poderiam ser alimentados e o animal tinha alguns preceitos para ser abatido, né? Então, eles não podiam comer, primeiro, comida sacrificada a ídolos e comidas impuras para os judeus. E Daniel pede para o rei, o servo do rei, fala o seguinte: olha, fala o seguinte, me dê legumes e faz um teste.
eles determinaram no coração a não se contaminar com as finas iguarias do rei. Leia lá Daniel capítulo 1, você vai aprender mais. Isso simboliza algo importante, que o mundo, o rei desse mundo, Satanás, o príncipe desse mundo, perdido, corrompido, sem Deus, oferece um banquete para cada um de nós. E eu tenho que, qual a minha obrigação? Dizer não para esse mundo. Seguir o que diz esse texto, né? Vamos ler de novo? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, se você realmente ama o mundo, né? Você realmente está deixando de amar a Deus. O que nós aprendemos hoje para encerrar nossa aula? Tá? A tentação existe. Ser tentado não é pecado. Pecado é cair na tentação. Então, ou seja, eu posso ser tentado? Sim. Vou ser tentado? Com certeza. Em várias fases da minha vida. Não só como jovem, como adolescente, como novo convertido, não. Em toda a minha vida, o Satanás vai lutar para me derrubar e para que eu possa falhar na vida cristã. Não é pecado ser tentado. Pecado é ceder à tentação, cair na tentação. Segunda lição, Satanás, o diabo, é o autor da tentação. Ele foi quem entrou nesse mundo, enganou Adão e Eva, e nós herdamos o pecado de Adão e Eva, e para isso Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, para morrer por nós, para que nós pudéssemos, assim, ter a salvação, tá? E ser livre desse mal. Terceira lição, a tentação vem através de Satanás, da carne e do mundo. Esses três inimigos, né, são aqueles que Satanás, claro, é o principal, porque ele usa também o mundo, ele leva o mundo a se rebelar contra Deus, ele tenta nos tentar com os prazeres que o mundo oferece, né, para que a nossa carne possa pecar, né? Então, a tentação vem através de Satanás, da carne e do mundo. E quarta lição, a Bíblia mostra o caminho da vitória sobre a tentação. A Bíblia tem realmente o melhor manual, meu amado irmão, para que você possa permanecer firme com o Senhor. Amém? Que Deus, sim, te abençoe mais e mais. Você aprendeu hoje essas lições, né? Que você possa realmente estar atento, né, sobre essa questão das tentações. Né? Então, leia a lição, preencha os campinhos que tem na lição, não deixe. Se você não preencheu das lições passadas, leia novamente, estude, medite, que assim você vai crescer cada vez mais no conhecimento da palavra do nosso Deus. Semana que vem nós estaremos estudando sobre o que é a igreja, tá? A lição 8. É interessante isso, nós estarmos assim pensando e sabendo disso aí, né? Vou colocar para vocês na tela a nossa lição 8, tema da lição que vem, tá? É um tema fundamental. O que é a igreja? Boa pergunta, né? Seria as quatro paredes? Seria o nosso templo lá que nós temos? O que é a igreja, né? Então, é uma lição fundamental, tá bom? Nós estaremos aí estudando para a honra e glória do Senhor. Que Deus, sim, te abençoe mais e mais, tá bom? Que Deus possa derramar a sua graça sobre a sua vida, que você possa se firmar no Senhor, que você não desanime na sua caminhada. Vivemos tempos difíceis agora de pandemia, muitas vezes bate o desânimo para cada um de nós, muitas vezes bate a vontade de ir para a igreja, mas eu não posso ir para a igreja, eu tenho minhas limitações, tenho o vírus, que você possa se firmar no Senhor, mesmo em casa, leia a Bíblia com mais intensidade, se retire para o seu quarto, tire um momento importante para aprender essas lições, para estar lendo a palavra, meditando, orando, né? Que você possa, assim, fazendo esses passos, você possa estar vigilante, né, contra as ciladas que o inimigo tem colocado contra a sua vida. Que Deus te abençoe, meu amado irmão, minha amada irmã, que Deus te dê graça cada vez mais no Senhor, tá bom? Eu vou orar, depois da oração estarei encerrando assim a nossa aula de hoje. Ó Pai, obrigado, Deus, por mais esse momento que o Senhor nos dá. Obrigado porque o Senhor cuida de nós, o Senhor é a nossa paz e a nossa esperança. Abençoa os nossos irmãos, ó Deus, que se reúnem para aprender um pouco mais desse tema tão importante, tão relevante.
começando a vida cristã e crescendo na vida cristã. Ó Pai, proteja, Pai, os nossos alunos, cada um deles e cada um de nós, das tentações, das ciladas que o diabo tem colocado para cada um de nós. Que o diabo caia por terra em nome de Jesus. Que a nossa vida seja, Pai, fortalecida pelo Espírito Santo de Deus, para que possamos cada vez mais crescer no Senhor e sendo forte no Senhor, ó Pai. Obrigado, Deus. Cuida de nós, nos essa semana de paz e de bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Amém? Vou encerrar aqui a nossa aula. Fique com Deus. Até a próxima aula.